Em algum momento da história, o Império Persa ele cresceu e ele trouxe para dentro dele o povo caldeu. E o povo caldeu tinha uma classe ali de sacerdotes que eram chamados de magi, e eles eram os homens da ciência da época, né? Então, obviamente, que eram considerados grandes sábios, porque eles olharam para o céu, começaram a entender o céu e entenderam que o que acontecia na Terra estava alinhado com aquele relógio celeste ali, né? E é engraçado porque a gente descobriu Urano, se eu não me engano, em 1781, Netuno em 1846, acho, e Plutão foi na década de 30, se eu não me engano, foi em 1930. Uhum. E tem alguns relatos desse povo antigo mostrando já 9 planetas no sistema solar. E e aí, como você também é astrônomo, você acha que a possibilidade deles terem já detectado esses planetas, vamos dizer assim, pode ser fruto de uma sabedoria ou de uma tecnologia que a gente perdeu, e que talvez eles, por serem grandes entendedores do meio natural, né, tinham essa conexão com a natureza, perceberam sinais disso, ou isso pode ter a ver, por exemplo, com a própria órbita desses planetas, que talvez naquele momento, por serem órbitas, né, não são tão iguais à da Terra, estariam mais próximos da Terra a ponto de conseguir ser observados. Então, com relação à segunda possibilidade, eu diria que não, porque essas órbitas elas demoram, obviamente, muito mais para dar uma volta em torno do Sol, né? Porque estão mais longe, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Júpiter é 12 anos e para dar uma volta, Saturno 29 anos. 28. Né? 28, 29 anos por aí. Então, quer dizer, então não seria, e Urano e Netuno estão mais longe, mas não ia ser 1000 anos, né, para dar essas voltas. Que os tempos são maiores, mas não tão maiores assim. Eu diria que tem várias maneiras de pensar sobre isso. Primeiro, tem que se olhar os documentos e ver exatamente o que é que eles estavam falando, né? Porque é muito fácil falar, olha lá, eles viram que tinha 9 planetas. Então, o que era planeta para eles? Né? Como que eles identificavam a diferença entre estrelas e planetas? Né? E isso é importante da gente entender. E talvez, quem sabe, entendeu? A gente não sabe nada da tecnologia deles, mas você construir um telescópio, é verdade, para você ver Urano, não tanto, mas Netuno e Plutão, você precisa de um telescópio grande, mas se você pegar duas lentes e colocar elas uma na frente da outra, você pode criar um telescópio rudimentar que pode ajudar, né, a desvendar um monte de coisas. Então, por exemplo, você hoje com um binóculo aí que você compra na feira, você pode ver as luas de Júpiter, que é uma coisa que o Galileu teve que ver lá com o telescópio dele. Então, é óbvio que essas civilizações já conheciam vidro, já podiam fazer objetos de vidro. Então, quem sabe eles puderam dar uma amplificada na visão deles, né? Então, eu diria que uma das coisas que a gente não deve nunca fazer é subjugar o conhecimento e a inteligência dos nossos antepassados. Eles eram tão inteligentes quanto nós somos agora, não tem a menor dúvida disso. A capacidade intelectual humana não cresceu nos últimos 3.000 anos, né? O que a gente tem de diferente, a gente tem um conhecimento acumulado muito maior, especialmente agora com o método científico. Então, a gente teria que olhar para esses documentos com calma e realmente entender, dentro do contexto da linguagem, do simbolismo celeste deles, o que eles querem dizer com esses planetas, né? Mas realmente, a olho nu, talvez Urano num céu assim de deserto fantástico, entendeu? Porque o deserto é super seco, né? Então você tem um céu muito lindo, né? Mas muito pouco provável. Mas certamente o que Urano e Netuno fazem, isso é muito importante, eles causam perturbações nas órbitas de Júpiter e Saturno. Então, se você tem um conhecimento histórico acumulado de muitos séculos, que consegue dizer, olha, a órbita de Júpiter é assim, e de repente a órbita de Júpiter começa a ter algumas anomalias, você pode especular que talvez existam outros objetos
que estejam causando essas anomalias, né? Então, foi assim que se descobriu Urano e Netuno. Urano e Netuno foram calculados antes de serem observados, né? Então, as pessoas olharam para a órbita de Saturno e falaram, cara, essa órbita não está certa, tem alguma coisa acontecendo. O que pode ser? Um outro planeta que está puxando gravitacionalmente Saturno e causando um desvio. Aonde que vai estar? Vamos usar as leis de Newton para calcular exatamente onde vai estar e, pum, quando o Herschel observou, estava exatamente onde era para estar. Essa é a beleza, lindo isso, né? Para você, como você consegue criar uma teoria e fazer uma previsão dessa? Esses caras, obviamente, não tinham a física do Newton, mas eles podiam ter um conhecimento acumulado muito grande das órbitas e podem ter especulado, ou talvez eles tenham um simbolismo, por exemplo, deixa eu ver se está certo isso. Quem que fala? Os pitagóricos, o número 10 era o máximo para os pitagóricos. Então, eles criaram uma narrativa extremamente complexa para justificar onde que sempre aparecia o número 10 na natureza. Entendeu? Então, eu não sei, eu não conheço a religião dos caldeus o suficiente para entender como que esses magos, né, estavam interpretando o céu. Então, não é que diga que seja impossível, mas eu acho que é melhor entender as coisas dentro. Uma coisa que eu aprendi com a história da ciência e da filosofia é que você sempre precisa entender o conhecimento no contexto em que ele foi criado e não no contexto que você está vivendo no século XXI. Entendeu?